Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é um tema um pouco delicado, né? Sofrimento é uma bênção. Falar de sofrimento é, é falar de muitas coisas ao mesmo tempo. E é muito interessante perceber que o sofrimento ele é uma coisa que faz da gente humanos. Uma coisa que faz a gente é, conectar uns com os outros. Não sei se os irmãos já perceberam, quando a gente passa por um luto e a gente compartilha isso com uma outra pessoa, e a outra pessoa passou pela mesma experiência, a gente conecta de um jeito muito incrível, né? Impressionante. E, e o sofrimento é uma forma, é uma experiência que a gente tem na vida que ninguém de nós vai escapar. A vida já começa com sofrimento, né? Já começa com dor. Né? A primeira vez que o oxigênio entra nos nossos pulmões é dor. Né? Por isso que a criança chora. E, e eu fico refletindo um pouco como que será que a gente enfrenta o sofrimento. Pode passar o slide. Como que a gente enfrenta esse sofrimento, né? Como que a gente tem lidado com isso? Como que a gente vive isso? E o que que isso tem a ver com missões, né? Eu já vou explicar mais para frente, mas uma coisa que é interessante a gente observar, e eu só vou fazer referência a essa passagem, os irmãos não precisam abrir não, é um versículo lá em Atos, que é em Atos 14, 22, que é quando Paulo e Barnabé estão fazendo as viagens missionárias, e eles têm passado por as cidades, e eles estão passando por uma cidade, e Lucas escreve aqui o que que era que eles estavam pregando. E esse é o versículo 22. Está escrito assim: eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Eu achei muito interessante isso. Achei interessante porque é uma coisa necessária para nós. Eu fiquei encucado com isso, né? Mas aí eu lembrei de várias coisas, né? Lembrei de Jesus falando para nós, para seguir, quem quiser seguir ele, tem que pegar a cruz e segui-lo. Lembrei também de Jesus falando que ele é o caminho estreito, que é desconfortável. Eu refleti um pouco sobre isso, e às vezes a gente pode ficar com medo, porque o sofrimento, muitas vezes na nossa cabeça, traz riscos, né? Talvez o risco da gente perder a fé, aquela dor é tão forte que a gente pode se revoltar contra Deus. Mas, na verdade, eu cheguei à conclusão de que o sofrimento ele não traz nenhum risco para a nossa fé. O maior risco que a gente pode ter na nossa fé é o conforto. É o oposto do sofrimento. E a nossa sociedade vive em busca de conforto, né? Se você vai falar de negócios, o negócio que vai para frente é um negócio que responde ou dá conforto para alguma das demandas humanas. E o conforto é o nosso maior inimigo. A gente pode ver várias histórias na Bíblia de pessoas que estavam confortáveis e, por causa de estarem confortáveis, caíram. Mas uma que é muito significante foi quando Jesus conta sobre aquele homem que teve uma colheita muito grande e aquele homem vira para ele mesmo e fala assim: olha, agora você já pode descansar para o resto da sua vida, você já tem tudo suprido, você já está confortável, quebrou os silos que ele tinha, fez maiores. E aí Jesus fala sobre ele: louco, essa noite vão te pedir a sua alma. Nosso maior risco, meus irmãos, não é o sofrimento, é o conforto. E como que a gente passa pelo sofrimento, né? Isso é uma coisa muito interessante. Nós temos aqui um exemplo, e esse texto é um texto muito próximo do meu coração, né? Foi o texto que meu pai pregou no meu casamento, inclusive. Mas é um texto muito legal, é um texto que eu gosto muito. Vamos abrir então, meus irmãos, é Lucas 24, versículos 13. Pode passar, na verdade está projetado. Lucas 24, versículos 13 até adiante. Isso. Vamos ler então esse texto. Naquele mesmo dia, que dia que foi esse? Só antes de fazer uma introdução, né?
Esse dia aqui foi o dia que Jesus ressuscitou. Só que o que aconteceu? Nesse dia aqui, os discípulos já estavam sem entender o que estava acontecendo, porque o mestre deles tinha morrido, Jesus tinha morrido. E eles estavam reunidos, trancados na porta, com medo. E Maria vai no túmulo, né? Chega no túmulo, não encontra Jesus, tem experiência com o anjo, volta, compartilha com os discípulos. Pedro e João correm lá no túmulo, vêm lá no túmulo, realmente não tinha ninguém, voltam, compartilham isso. E mesmo assim, depois de compartilhar tudo isso com esses dois discípulos que estavam lá juntos, esses discípulos aqui, eles escolhem ir embora. É como se eles falassem assim, para que nós estamos aqui, né? Vamos embora. E é como se eles estivessem voltando para a cidade de origem deles. É assim que é o texto, vamos continuar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Coisas, perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Até aí. Próximo slide, por favor. O que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos 2 discípulos indo embora de Jerusalém. E eles estão passando por sofrimentos. Que tipo de sofrimento que eles estão passando? O que a gente pode perceber aqui? Primeiro de tudo que a gente vê é do sofrimento que eles estavam sofrendo. E aqui eu quero fazer uma pausa para ser um pouco pessoal. E sempre é muito bom a gente voltar para Viçosa. É um tempo de muita alegria, né? É um tempo que a gente sente muita coisa ao mesmo tempo. Mas é um tempo que a gente tem luto também. Porque tem irmãos nossos que eu sempre fico esperando passar pelaquela porta ali, né? E é duro. E é luto. É igual esses irmãos nossos que estavam aqui, esses discípulos de Jesus. Jesus estava com eles, Jesus amava eles, Jesus cuidava deles, Jesus partiu o pão com eles. Jesus estava com eles direto, eles tinham acesso ao Mestre. Eles podiam sentar com Jesus e podiam conversar com ele sobre qualquer coisa. E aquele Jesus que eles estavam andando, que amava eles, que eles amavam, morreu. Aquele Jesus, amigo deles, mestre deles, morreu. Então eles estão sentindo luto.
Eles estão sentindo perda. Uma das considerações que a gente pode fazer aqui é que esses discípulos, eles tinham desistido de tudo na vida deles e falado assim: vamos seguir o Mestre. Ele é o Redentor de Israel. Vamos fazer tudo o que ele quer fazer. Vamos seguir ele. E é muito provável que eles devem ter entrado em Jerusalém junto com Jesus, falando assim: Hosana ao Rei dos Reis. É o Rei dos Judeus, está entrando na cidade. E fizeram aquela festa na entrada. E eles pensando assim: é agora que vai chegar a nossa vez. E eles devem ter entrado com Jesus, e eles falando assim: demos tudo por essa causa. E aquele Jesus morreu. E tudo que eles entregaram tempo com a família, eles entregaram tempo com outras pessoas, eles entregaram as profissões deles, talvez eles entregaram o trabalho deles, eles entregaram muitas coisas. Eles entregaram a casa deles, eles entregaram várias coisas para poder seguir Jesus. E Jesus morreu, e os dois estão lá faz 3 dias, e deve ter sido muito provável que eles devem ter falado assim: vamos embora. Ele morreu, não tem nada para a gente fazer aqui. Vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Vamos voltar. Nós perdemos muita coisa. Quanto tempo será que esses discípulos estavam junto com Jesus? Eles perderam a esperança, meus irmãos. Eles estavam desesperados. Vocês viram eles falando para Jesus? A gente acreditava que ele era o Redentor de Israel. É essa a nossa maior esperança. Ele era a nossa maior esperança. E ele morreu. E ele morreu. Então eles estavam tristes. Estavam passando por isso tudo. Muito sofrimento. E aí, no meio desse sofrimento, é interessante que eles estão indo para o lugar errado, né? Jesus tinha mandado eles ficarem lá juntos. Depois, a ordenança de Jesus para os discípulos assim: fica aqui até o Espírito Santo vir. E aí, Jesus queria que eles ficassem lá. É interessante que Jesus se junta a eles e vai para o lado errado. Se fosse eu, né? Se fosse eu, falava assim: vocês estão indo para o lugar errado, volta. Mas não, Jesus é diferente. Jesus vem, se junta a eles e começa a caminhar com eles para o lado errado, explica sobre as Escrituras, compartilha a refeição com eles e se faz conhecidos por eles, né? Pode passar, por favor. O que aconteceu quando esses discípulos estavam sofrendo? Tudo isso que eles estavam sofrendo, né? Luto, perda, desesperança, tristeza. O que aconteceu com eles? Eles estavam perdidos, sem direção. Vocês perceberam isso? O que a gente faz aqui? Não sei. Vambora. Vambora. Parece uma boa ideia. Nós estamos perdidos. Estão com raiva. Vocês perceberam isso, meus irmãos, no texto? Quando Jesus encontra com eles e fala assim: o que vocês estão conversando aí? Não parece que é uma pergunta com raiva? Eles viram para Jesus e falam assim, primeiro eles param de andar, né? O que é uma coisa muito engraçada, né? Eles param de andar, olham para Jesus com os rostos entristecidos, e eles fazem uma pergunta que parece que está até com raiva. Será que você é o único cara que não sabe o que aconteceu aqui, uai? O uai foi por minha conta. Mas você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Não é possível. E aí Jesus fala com eles: o quê? E aí eles têm que explicar. E aí eles compartilham com Jesus, eles falam assim: a gente tinha um mestre aí que a gente achou que era o Redentor de Israel, mas as nossas autoridades pegaram ele e mataram ele. Tristes, desmotivados. E olha que interessante. Quando Jesus se junta a eles, tem uma explicação aqui que fala que os olhos deles foram tapados e eles não perceberam Jesus. E eu acho que isso acontece quando a gente está sofrendo. Quando a gente está sofrendo, nada mais tem graça. Comida perde o sabor, entretenimento perde a graça, a diversão. E a gente está ali. A gente está ali dentro daquele redemoinho, daquela situação difícil. E eu achei muito interessante,
falar que os olhos deles foram tapados. É porque é isso que acontece mesmo quando a gente está triste. A gente não vê mais as coisas, a gente não consegue ver claramente, a gente não consegue ouvir claramente. Meus irmãos, tiveram 3 pessoas, no mínimo, que falaram para eles assim: o túmulo está vazio. E mesmo assim eles foram embora. É como se não só os olhos deles, mas os ouvidos deles tivessem tapados também. É como se eles tivessem perdido os sentidos deles. Os sentidos não funcionam mais direito. E é isso que acontece quando a gente está triste. Quando a gente está triste, a gente também, quando a gente está no sofrimento, a gente também fica introspectivo, não quer saber muito dos outros, a gente tem dúvidas, a gente fica tentando entender o que está acontecendo, né? Mas tudo bem. Pode passar, por favor. Não tem outro antes desse, não? Tá, tudo bem. Aqui, meus irmãos, eu queria fazer uma pausa no texto que a gente está lendo e ver esse texto de Hebreus. Olha que interessante o que está escrito aí. Está falando sobre a disciplina de Deus. E é interessante que Hebreus foi escrito para todas aquelas pessoas cristãs que estavam sofrendo em uma região muito grande do mundo. E essa carta foi escrita para pessoas que estavam sofrendo perseguição e etc, e etc. Luto e etc. E ele escreve assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades. E na NTLH, essa palavra dificuldade está traduzida como sofrimento. E também nas versões em inglês, a palavra usada é sofrimento. Então, é como se a gente falasse assim: suportem os sofrimentos, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha que interessante. O autor de Hebreus falando para os irmãos que estão sofrendo: pessoal, quando vocês estiverem sofrendo, lembrem disso. É Jesus falando para vocês: vocês são filhos. É Deus falando para vocês: vocês são filhos. É Deus falando para vocês: eu amo vocês. E é interessante que a palavra disciplina aqui é uma palavra que talvez a gente confunda um pouco com castigo, né? Receber o castigo daquelas nossas ações, etc. Mas Deus não age assim. Deus é o Pai perfeito. Deus não é um Pai humano. Deus é um Pai perfeito. E essa palavra disciplina aqui é uma palavra que tem um sentido assim de fazer discípulos, de discipular, de tornar aquela pessoa um aluno. E não é interessante a gente perceber que a tristeza causou isso com aqueles irmãos? A tristeza fez aqueles irmãos se questionarem. Quando eles falam para Jesus o que aconteceu, eles estão se questionando. Vocês perceberam isso? Eles falam assim: a gente esperava que ele era o Redentor de Israel, mas aí vieram as nossas autoridades. E não só isso, ele era poderoso em palavras e obras. E aí as nossas autoridades mataram ele. É uma grande pergunta, vocês perceberam isso? É uma grande pergunta. Eu não entendo isso. É como se vocês falassem: eu não entendo isso. Como pode? Como pode o meu Senhor, o meu Messias, o Redentor de Israel, entrar aqui dentro dessa cidade e morrer? Isso não é um coração de estudante? De aluno? Isso não é um coração de quem quer aprender? E o que causou isso? Sofrimento. Sofrimento causou isso. E se a gente pensar, meus irmãos, quando é que foi que o sofrimento entrou na humanidade? Vocês lembram?
O sofrimento entrou na humanidade como disciplina de Deus. O sofrimento entrou na humanidade quando Adão e Eva pecaram e Deus vem tratando eles como filhos e fala assim: olha, galera, agora vocês vão sofrer. Todos os sofrimentos são causados por Deus. Vocês perceberam isso? O sofrimento que esses dois irmãos que estão caminhando aqui estão sofrendo é um sofrimento causado por Jesus. Ele mesmo causou esse sofrimento. Mas eles precisavam dessa disciplina. Eles precisavam de entender. Porque a esperança deles estava num líder político, meus irmãos. Estava em alguém que ia destronar Roma. Mas Jesus vem e fala assim: não é isso. Eu não vim para ser o rei aqui de vocês. Eu vim para ser o rei político de vocês. Eu vim para ser rei do coração de vocês. E onde eu for rei, não pode habitar o pecado. Então foi isso que eu vim tirar de vocês. É Jesus disciplinando a gente. É Deus disciplinando a gente. Pode passar o slide, por favor. O que esses discípulos, o que esses irmãos nossos receberam de Deus? No meio do sofrimento, né? Eles foram acolhidos, né? Jesus talvez fosse a pessoa que soubesse mais, não é talvez, com certeza era a pessoa que mais sabia o que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus é a pessoa que mais sabia, mas mesmo assim ele vai e fala: o que vocês estão conversando aí? Você não sabe? O que é? Fala para mim. Abre aí seu coração. E aí eles falam, compartilham a raiva deles, compartilham a dúvida deles, compartilham várias coisas e falam com Deus. E eles ali então começam a sentir então a presença de Deus. Mesmo que os sentidos deles estejam todos bagunçados, eles começam a sentir a presença de Deus. Eles começam a sentir os corações queimando com a palavra de Deus. Jesus explicando para eles. Meus irmãos, olha que interessante isso. Jesus vira para eles e fala assim: nós estamos em Viçosa, ele pode falar, né? Vocês são bobos demais. Vocês não entenderam ainda, gente? Vocês não entenderam ainda? Que era necessário o Messias sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória. E olha que impressionante, meus irmãos, o que Jesus faz em seguida? Em seguida, fala aqui que Jesus começou por Moisés. Sabe o que significa começar por Moisés? Ele começou pelos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Jesus começou a falar em livro por livro da Bíblia, aonde ele estava. Como se Jesus estivesse falando assim, lembra? Quando Moisés pediu para o povo passar o sangue nos batentes? Pois então, esse sangue que salvou os primogênitos lá, é o meu sangue. É para salvar o seu pecado, para salvar você do pecado. E não só isso, ele passa por todos os livros do Velho Testamento, vocês viram isso? É uma caminhada boa, né? 11 quilômetros. Dá para conversar muita coisa. Eu lembro quando a gente era da UPA, né? Que a gente ia lá para casa do Marcos Felipe, lá longe, e a gente voltava de lá até aqui na Pegar Roupas, andando. E era muito bom, né? Dava para conversar muita coisa. E eles estão caminhando aqui 11 quilômetros. Dava para conversar muita coisa e Jesus foi explicando para eles, livro após livro do Velho Testamento, os Salmos, os profetas, reis, crônicas, os livros de sabedoria, provérbios, aonde quem é a sabedoria, o que é a sabedoria, ele foi explicando. Sou eu, é Jesus dando de si para eles naquele momento. É Jesus dando de si para eles naquele momento. Eu lembro, né, de Gênesis, antes da queda, eu lembro de Deus vindo caminhar com o homem, né, no tardar do dia, dar de si, né, para aquele homem, para estar ali caminhando com ele, conversando com ele.
E Jesus aqui fazendo a mesma coisa, caminhando com o homem, na mesma situação, dando de si, mas agora, infelizmente, é por meio do sofrimento. E aí aqueles irmãos nossos passam por isso, né? Passam, tem os corações queimando, e finalmente os olhos se abrem, né? Os olhos se abrem para eles. Pode passar, por favor. Antes de terminar, a nossa vida, meus irmãos, como cristãos, é uma vida de escolha. E é uma vida de uma escolha difícil. É uma vida de escolher sofrer. Se a gente é cristão, se a gente acredita em Jesus, a gente está escolhendo um caminho difícil. Não tem opção. A gente está escolhendo um caminho difícil. Jesus deixou isso bem claro. E um caminho muito difícil. É um caminho muito complicado. Mas não só isso. É um caminho que a gente vai sair do conforto. É uma escolha. Tem que ser uma escolha diária. Não é só quando a gente batiza. E missões, meus irmãos, nada mais é do que isso. É a gente escolher dar quando a gente podia reter. É a gente escolher servir quando a gente podia ser servido. É a gente escolher o caminho do desconforto. Não é simples servir. É desconfortável. É doloroso. E muitas vezes nós vamos acreditando em um Deus que a gente não conhece direito. E a gente vai estar no meio do caminho, ele vai fazer a gente sofrer, a gente vai ficar, poxa, mas você não era assim? E aí eu me lembro de Paulo, né? Paulo falando, os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que nos está reservada. O futuro, meus irmãos, para nós, não é a dor, não é o sofrimento. O que Deus tem para nós é a glória, é conhecer dele, é habitar nele, é ter prazer com ele, é ter alegria nele, é a vida eterna, é conhecer ele. Mas enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, o caminho é esse. Mas nada do que a gente passa aqui pode ser comparado com a glória que está por vir. E nada do que tem aqui, meus irmãos, quando a gente está aqui, no meio do sofrimento, a gente está experimentando Deus. E aí eu queria encerrar. É interessante demais a gente perceber que as revelações de Deus na Bíblia é uma revelação que envolve os nossos 5 sentidos. Vocês já perceberam? Deus é a brisa suave que bate no nosso rosto. João, no início do capítulo do livro dele, fala assim: nós vimos a glória do unigênito do Pai. Nós vimos, nós sentimos. Eles sentiam o Espírito Santo, a brisa suave, a gente sente ela. Jesus é a oferta de aroma agradável. E quando a gente come uma comida, o pão e o vinho, tem cheiro. Faz parte de experimentar Deus. A gente tem que usar nossos 5 sentidos para experimentar Deus. E tem o paladar também. Será, meus irmãos, que tem algum símbolo que seja mais, que encaixa melhor com a união de Cristo com o corpo, com a igreja, do que o pão e o vinho? Que é uma coisa que você experimenta e aquilo ali passa a fazer parte do seu corpo? Existe um símbolo mais precioso do que esse? Que você vai degustar, vai cheirar, e aquilo ali vai entrar dentro de você e fazer parte de você? Será que existe algum símbolo mais propício, melhor do que esse, para a união de Cristo com a gente? É a gente experimentando Deus. E vocês perceberam? Que os olhos deles foram abertos quando? Quando Jesus partiu o pão. É muito significativo. É muito significativo. E nesse dia aqui, ó, a gente pode ver aquela passagem, né? Jesus deixar as 99 e buscar os que estavam perdidos, né? Jesus não foi lá simplesmente trocar o caminho deles.
Foi lá curar o coração deles. Não sei se vocês perceberam, mas faltou um sentido, né? Eu queria terminar com esse. Jesus é o bom pastor e que a gente que tem as ovelhas que o quê? Que ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. E é muito legal que eu tenho um amigo meu que um dia ele virou para mim e ele falou assim: Jesus tem um sotaque. E Jesus tem um sotaque que é só dele. Não é mineiro, infelizmente. Mas é um sotaque que só ele tem. É um sotaque que a gente sente. Que é o coração queimando. É só quando ele fala que a gente vai sentir nosso coração queimando. Esse é o sotaque de Deus. Esse é o sotaque dele. E meus irmãos, no meio de tudo que esses discípulos estavam passando aqui, eles puderam, no final do dia, olhar para trás e falar assim: no meio do nosso sofrimento, Deus estava caminhando com a gente, estava ensinando a gente. E todos nós, se a gente pensar e refletir agora, lembrar dos nossos sofrimentos, do luto que a gente já tem passado, já passou na nossa vida, ou dos sofrimentos que a gente tem passado, a gente pode olhar para trás e a gente pode perceber: Deus estava presente, estava ensinando a gente, e o nosso coração estava queimando. Meus irmãos, eu oro para que a gente possa tomar essa decisão todos os dias da nossa vida, para ter de Deus, experimentar de Deus, porque isso é o céu. Nós passamos por isso com sofrimento agora, mas nós vamos chegar um dia que nós não vamos sofrer para ter Deus com a gente. Eu oro para que a gente possa experimentar Deus todos os dias. Deus abençoe, meus irmãos. Vem, derrama paz, vem, derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar.